Pessoal, o nosso tema da aula de hoje, então, é Política e Sociedade na República Romana, né? Dando continuidade aí aos nossos estudos sobre Roma. E a habilidade é reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais, relacionando-os às transformações do contexto histórico, ok? Então, a gente começa aí com uma frase, né, do Tibério Graco aí, que ele fala o seguinte, as bestas selvagens que vagam pela Itália têm seus covis. Todas contam com um local de repouso e refúgio, mas os homens que lutam e morrem pela Itália não gozam de nada além do ar, da luz, sem casa ou lar, vagam com suas esposas e filhos. A gente vai ver mais para frente aí quem foi o Tibério Graco, mas a ideia da frase aqui é a seguinte, né, que até os animais, eles teriam um local para se abrigar. E que os homens mais pobres, né, os homens ali que não faziam parte da elite de Roma, eles lutavam nas guerras, eles participavam ali, ajudaram na expansão do Império Romano e tudo mais, né, da civilização ali, a gente vai ver aqui o período da República, mas que apesar disso, eles não tinham nem onde morar, né? Eles vagavam sem rumo. Então, a falta de acesso à terra por parte dessa população mais pobre, ok? Então, retomando o que a gente viu na aula passada, né? Como a sociedade aí estava dividida durante a República Romana, né? Então, a gente tinha ali o Senado, que era o órgão mais importante, os ditadores, né, que a gente viu que era em caso de crise, era escolhido ali um ditador pelo Senado e ele ficaria um tempo ali até recuperar a sociedade da crise. E depois a gente tinha aí, né, a Assembleia das Tribos e a Assembleia Centuriata. E a gente falou na aula passada também sobre a Assembleia da Plebe, que se a gente olhar nesse modelinho aqui, ela não está ligada a nenhum outra instituição aí dentro da República Romana, né? Então, era uma instituição que existia, mas que no fundo não tinha serventia nenhuma, né? Não tinha valor nenhum. As decisões tomadas ali pelos plebeus, né, que estavam aí abaixo na pirâmide, não tinham serventia, né? O que coloca pra gente a ideia de que os plebeus não tinham direito nenhum dentro dessa sociedade. E aí, toda essa questão aqui, né, essa divisão entre plebeus e patrícios, né? Então, a gente tinha ali, os plebeus, eles pagavam os impostos, ou seja, eles geravam a riqueza, né, porque eles que trabalhavam, não possuíam participação política, né? Então, apesar de trabalhar e pagar os impostos, na hora de dar opinião, eles não tinham direito nenhum. Eles eram obrigados a participar nas guerras, né? Podiam ser escravizados em caso de dívida e nunca ascendiam socialmente, ou seja, você nasceu plebeu, você morre plebeu sem nenhum tipo de direito político. E no caso dos patrícios, eles não pagavam impostos, não geravam riqueza, mas usufruíam de toda a riqueza, né? Ocupavam os altos cargos politicamente, comandavam os exércitos e acumulavam as conquistas de guerra, né? Então, toda essa diferença aqui entre patrícios e plebeus começa a gerar o quê? Tensões sociais, né? Os plebeus vão começar a ficar revoltados com essa situação aqui. E essas tensões sociais causadas pelos plebeus dentro da sociedade romana vai fazer com que isso acabe atrapalhando o processo de expansão ali de Roma, né? Então, a conquista de novos territórios, porque a gente tem aí, né, um desentendimento entre plebeus e patrícios, e aí as questões internas acabam aí atrapalhando essa conquista de novos territórios. E aí, quando isso começa a atrapalhar essas conquistas, os patrícios vão falar, peraí, a gente precisa resolver a coisa aqui dentro, né, do nosso território primeiro, para que a partir disso a gente continue a nossa expansão territorial. E aí, por esse motivo, a gente vai ter aí algumas conquistas por parte dos plebeus, né? Só que se a gente analisar os anos, né, dessa conquista, lembrando que quando a gente está falando desse período antes de Cristo ou antes da Era Comum aí, as datas elas são decrescentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, 494 é um período anterior a 286. Mas se a gente analisar os anos, a gente percebe que apesar das conquistas, elas têm muitas diferenças entre si, né? Se a gente pensar em 450, 326, a gente tem um período bem longo, né? Elas não foram simultâneas. Então, quais foram essas conquistas? O tribunato da plebe, né? Então, o magistrado que defende os interesses da plebe com poder de veto. Então, aqui sim uma participação política, né? Diferente do modelo que a gente viu aqui, que não se ligava a nada. As 12 tábuas, né, as leis gravadas em placas de bronze, evitavam a má interpretação das leis. Então, aquela ideia de, fala lá e aí simplesmente a lei de boca, né,
não tinha um registro de fato, aqui passa a ser registrado e isso é uma garantia de um maior cumprimento das leis, né? A lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, já é uma forma de ascensão social por parte dos plebeus. As linícias sextias, que um dos cônsules deveria ser plebeu e cancelava a dívida dos plebeus, né? Então, também participação política aqui. E cancelando as dívidas, além disso, a gente tem aqui na quinta a proibição, né, da escravidão. Então, aquela ideia de o plebeu poder a qualquer momento se tornar escravo, não mais, né? E a lei Hortência, que permitia que leis fossem aprovadas pela Assembleia da Plebe, né? Então, aqui realmente uma participação efetiva por parte da Assembleia da Plebe, tá? A colonização romana, né? Então, aquele projeto todo de expansão que a gente estava falando. As guerras elas aconteciam para a obtenção de bens e riquezas. Os povos conquistados se tornavam aliados, né? Então eles eram aproveitados como soldados para as próximas conquistas e também como camponeses. Aí a gente tem aí as guerras púnicas, né, entre Roma e Cartago, que inclusive eu coloquei para vocês aqui o link, né, para quem quiser saber mais sobre esse assunto em específico. Roma destrói Cartago e escraviza os cartagineses, tá? E a importância disso aí é o acesso, né, ao mar Mediterrâneo. A importância de Roma vencer aí as guerras púnicas é esse acesso aí ao mar Mediterrâneo, ok? Aqui a gente tem, né, os domínios de Roma aqui em vermelho, e a gente percebe que daquele mapinha que a gente viu lá do início de Roma, né, na aula passada, que a expansão ela já é bem significativa. Então, durante a República, esse era o território aqui de Roma, né, já bem maior. E aí, assim, os irmãos Gracos os irmãos Graco e a questão da terra, né? A gente viu a frase lá do Tibério Graco no começo. Então, ó, os irmãos Caio e Tibério Graco, adorados como heróis pelos plebeus, os dois foram assassinados, né? A questão da terra em Roma seguiu sem solução. Então, o que a gente tem aí, né? Eles são, os dois irmãos, né? Eles são conhecidos como romanos que tentaram realizar a reforma agrária. Então, distribuir melhor, né, a terra aí entre os romanos. Outras formas de reformas também sempre em benefício da população mais pobre. Então, os dois eles foram eleitos, né, para tribunos ali da plebe, e aí eles começam a defender essa ideia de uma reforma agrária, de uma maior distribuição de terra, né, que é exatamente a frase que ele usou, que a gente viu lá no começo, né, que ele fala o quê? Que esses plebeus eles vão para a guerra, eles lutam em nome de Roma, mas quando eles retornam eles não têm nem onde morar, né, eles não têm uma terra onde eles possam se fixar. Então, é essa a ideia aí que eles defendem, né, de que defendiam ali de que a terra fosse melhor distribuída para que os plebeus tivessem também acesso à terra, não ficasse tudo concentrado ali na mão dos patrícios. Né? Então, ó, conquistas de guerra e escravismo, desemprego no campo, urbanização, empobrecimento dos plebeus proprietários de terra e a reforma agrária propunha limitar a quantidade de terras por patrício e distribuir lotes aos camponeses pobres. Né? E aí, defendendo essa ideia toda aí em benefício dos pobres, tanto um quanto o outro, o destino deles é ser assassinado, né, por essas elites aí que não concordavam com essa ideia, né, de beneficiar a população mais pobre. E aí a ascensão dos generais romanos, né, durante a guerra. Então a gente tem aí o Mário, cônsul que profissionalizou o exército romano, né, o exército passa a ser profissional. E aí os generais romanos negociam terras e outras vantagens com suas tropas. Então, você vai para a guerra, quando você voltar, ó, a gente te dá um benefício tal, né? Isso motivava esses plebeus a irem para a guerra, né? O que sem isso não faria nenhum sentido. E aí isso também vai trazer o quê? Popularidade, né? Para esses generais, porque aí os soldados eles são muito mais leais porque eles ganham benefícios em troca de ir para a guerra. Isso vai fazendo com que esses generais vão criando moral, né, entre os soldados. Com o aumento da popularidade, os generais tornam-se inimigos do Senado, né? Que até então era o órgão mais importante, mas os generais vão ganhando cada vez mais popularidade aí. E também uns dos outros, né? Eles começam a disputar o poder aí entre eles mesmos. E aí a gente tem a sociedade romana durante a República, né? E aí a gente percebe o quê? Que lá no topo continuam os patrícios, mas que a gente tem aí esses dois outros grupos, né? Que vão representar os patrícios ou plebeus que enriqueceram durante a guerra, né? Então, uma possibilidade aí já de ascensão dos próprios plebeus.
E no caso dos cavaleiros, que eram os homens que enriqueceram por meio da cobrança de impostos e do comércio com a província romana. Então a gente percebe que a gente tem grupos aí que conseguem enriquecer e ascender socialmente, né? Depois a gente tem os plebeus e os escravizados aí da mesma maneira, ok?